Olá, estudantes! Sejam todos bem-vindos ao canal Neurologia. O assunto desse mapa mental é doença de Parkinson. De forma geral, nós conhecemos o parkinsonismo. Parkinsonismo está incluso doença de Parkinson e síndrome de Parkinson. E aí você pode me perguntar, qual a diferença entre a doença e a síndrome? A síndrome é um conjunto de sinais e sintomas que, uma vez instalados, fazem parecer que o paciente tem determinada patologia. Por isso, por exemplo, uma síndrome de Parkinson poderia ser desenvolvida pelo uso de alguma medicação. O paciente pode vir a desenvolver aquele tremor intencional do Parkinson. E aí, diz-se, por exemplo, nesse caso, que o paciente tem um Parkinson medicamentoso. E aí seria a síndrome de Parkinson. Professora, e o mal de Parkinson? O mal de Parkinson, mal, vem da palavra malade, em francês. E aí foi, digamos que, traduzido de uma forma incorreta como mal, porque malade significa doença. Daí veio o nome mal de Parkinson. Errado não está, mas não se usa tanto assim. De fato, o que você utiliza é doença de Parkinson, que seria aquele conjunto de sinais e sintomas, uma vez instalados por conta de uma etiologia específica. E o que seria a doença de Parkinson? Doença de Parkinson é uma patologia neurodegenerativa, progressiva e crônica, que se manifesta em graus variáveis, com bradicinesia, rigidez, tremor de repouso e instabilidade postural. Seria uma patologia, uma síndrome extrapiramidal, que nós já vimos lá em vias aferentes e eferentes, as vias extrapiramidais. Então, a doença de Parkinson faz parte de uma alteração naquela via extrapiramidal. Uma vez tendo essa alteração, ele tem os sinais clássicos, que a gente chama de sinais cardinais, que é a bradicinesia, a rigidez, o tremor de repouso e a instabilidade postural, que vão se iniciando. Com o passar do tempo, vai havendo um desgaste dessa via extrapiramidal, que é neurodegenerativa, vai progredindo essa degeneração, vai se tornando crônica, porque vai passando o tempo e os sinais, além de variáveis, vão se agravando e classificando, então, o paciente com doença de Parkinson. Tudo começou com James Parkinson, em 1817. James Parkinson escreveu um ensaio sobre a paralisia trêmula, A Essay of the Shaking Palsy, em Londres, na Inglaterra. Ele visualizou 6 casos de pacientes que ele achou estranho, eram circunstâncias ainda diferentes, que ainda não tinham sido descritas. Como médico e pesquisador, ele acompanhou esses 6 casos, todos do sexo masculino, tinham entre 50 e 72 anos. 3 desses casos foram examinados de fato no consultório do Dr. James Parkinson. 2 desses 6 casos foram encontrados casualmente na rua e um deles foi observado à distância. E aí, James Parkinson, nessas observações, nessas pesquisas, com esses encontros diferentes desses pacientes, ele descreveu que todos esses achados dele se resumiam em uma enfermidade caracterizada pela presença de movimentos involuntários, pela diminuição da força muscular, por uma tendência à inclinação do tronco para frente e por uma alteração na marcha. No entanto, os sentidos e o intelecto estavam preservados nesses pacientes. Ora, vai de encontro ao que nós vimos lá inicialmente. Nós conversamos na definição que havia uma alteração extrapiramidal, são os movimentos involuntários, uma diminuição da força muscular, uma tendência à inclinação do tronco para frente, anteriorização de tronco, e a alteração de marcha, resumindo aquelas alterações, aquelas circunstâncias que a gente havia visto na definição. Então, James Parkinson encontrou essa nova patologia, que foi denominada, então, de doença de Parkinson. Acontece que, logicamente, as pesquisas deram continuidade. E aí, Jean-Martin Charcot, na França, ainda em 1817, começou a ver que essa patologia diferente, essa patologia ainda não estudada, ainda não bem descrita, tinha tremor.
Esse tremor era uma manifestação cardinal, ou seja, deveria sim estar presente e era uma manifestação inicial, era logo no começo da patologia. Essa patologia também tinha um repouso unilateral em membro superior, ou seja, uma diminuição dos movimentos, principalmente e inicialmente em um dos lados. Tinha também micrografia, que seria aquelas letrinhas escritas de uma forma diminuta, assim, meio de forma irregular. E aí ele propôs para essa nova patologia, até então não perfeitamente descrita, um tratamento pioneiro com a iocinamina, que seria uma substância com efeito anticolinérgico, capaz de minimizar esses sintomas. Depois, continuando os estudos, o Carlson, de 1919 e 1957, fez algumas descobertas sobre essa mesma patologia. Ele observou que havia uma degeneração nigral da substância negra mesencefálica e que a intervenção de dopamina seria eficaz para minimizar essa degeneração, porque nessa degeneração nigral havia, quando fisiologicamente estabelecida, uma liberação de dopamina. Portanto, se havia uma degeneração, havia uma diminuição da dopamina. E aí uma intervenção com dopamina seria bastante interessante e provavelmente eficaz na época. Por conta disso, ele recebeu o Prêmio Nobel de Medicina em 2000 pela descoberta da levodopa como uma medida terapêutica. Levodopa é um precursor da dopamina, então utilizada para reverter, pensava-se na época, essa degeneração nigral e, portanto, essa sintomatologia. Ehringen e Hornhort, em 1960, propuseram a redução da concentração da dopamina também no corpo estriado, sugerindo então que havia de fato uma questão de substância dopaminérgica envolvida na patologia Parkinson. Vamos olhar então se vocês ficaram afiados. Vamos fazer essa questãozinha. Sobre a história da doença de Parkinson, opção A. Foi descrita por James Parkinson em 1817 com jovens à distância. O que vocês acham? Vamos olhar aqui. James Parkinson, 1817. Tudo começou com ele, não é isso, gente? Então, já é a nossa opção correta. Seria a opção A, seria a opção correta. Opção B. Foi analisada por Joseph Parkinson. Gente, Joseph? Não, né? James, já está errada. Foi avaliada por Charcot. Foi avaliada sim por Charcot. Descobrindo a sertralina. Foi sertralina, gente? Vamos lá no Charcot dar uma olhadinha. Charcot fez a iocinamina. Opção D. Foi revista por Marie. Falamos em Marie aqui? Não, então não tem o Marie nessa história. Opção E. Foi estudada por Parkinson em 1879. Não foi em 1879, mas não vamos nos apegar ao ano. Em decorrência de mutilações de guerra. Mutilações de guerra? Não, né, gente? Veja bem. O James Parkinson encontrou 3 pacientes em seu próprio consultório, 2 casualmente na rua e 1 observado à distância. Por isso, não tem nada a ver com mutilações de guerra. A opção E também está descartada. Então, gabarito da questão 1, opção A. Vamos tratar da epidemiologia da doença de Parkinson. A doença de Parkinson é a segunda doença neurodegenerativa mais comum depois da doença de Alzheimer. Olha só como ela é importante de ser estudada, principalmente porque a população do Brasil está envelhecendo, então mais propensa ainda a ter doença de Parkinson. 1% da população mundial acima de 60 anos desenvolve a doença de Parkinson. No Brasil, são 3,3% acima de 65 anos já com doença de Parkinson. E o dado interessante, ambos os gêneros têm probabilidade de desenvolver a doença de Parkinson, só que tem uma ligeira prevalência para o sexo masculino. Por que será que o sexo masculino tem essa ligeira predominância da doença de Parkinson? Bom, o estilo de vida é um dos fatores. Homens bebem mais, têm mais propensão a lidar com substâncias que podem vir a desenvolver, porque podem levar a infecções, podem desenvolver alterações metabólicas, que podem desenvolver alterações do sistema nervoso, exposição a fatores ambientais, aquelas pessoas que trabalham em fábricas que desenvolvem em suas atividades a exposição a substâncias cancerígenas e outros tipos de substâncias fortes que podem causar alterações a nível de sistema nervoso.
E também tem a possível ação neuroprotetora dos estrogênios próprios das mulheres. Tudo isso faz com que haja uma ligeira predominância do sexo masculino em relação à doença de Parkinson. A maior prevalência da doença de Parkinson é na América do Norte e na Europa, deixando o nosso Brasilzinho de lado, pelo menos por enquanto, né, gente? Vamos ver se a gente está afiado. Questão 2, sobre a epidemiologia da doença de Parkinson. Opção A. Os homens são mais afetados do que as mulheres na proporção 3:2. Essa questão eu coloquei de propósito esse 3:2 aqui. Algumas referências dizem que é 3:2, outras não referem, por isso não coloquei no nosso mapa mental. Mas de fato, gente, essa é a opção correta. A gente viu aqui, ó, que ela ataca ambos os gêneros com ligeira prevalência do masculino. É exatamente essa proporção 3:2. Então, o nosso item aqui já está correto. Opção B. Os homens e crianças em igual proporção. Ora, homens e crianças, aí não tem muita coisa a ver, porque criança já teria a mulher no meio, né? Então ficou meio que confuso. Opção C. As mulheres e jovens na proporção 1:2. Da mesma forma que a opção B, não tem muito sentido, né, gente? Mulheres, jovens podem ser homens e mulheres, e essa proporção também está equivocada. Opção D, não há prevalência de gênero. Essa aqui também não tem sentido. Vejam bem, ó. Ambos os gêneros com maior frequência no masculino. Se você pegar uma prova que diga não há prevalência de gêneros, de uma forma geral não é aceito pela literatura. Então você não olha para essa questão de uma forma boa, não. Opção E, crianças e adultos jovens na proporção 3:1. As crianças não são tão acometidas com a doença de Parkinson. A gente viu aqui, ó, acima de 60 anos, no Brasil acima de 65 anos, então as criancinhas, por enquanto, dessa patologia estão liberadas. Opção certa da questão 2, opção A. Só mais uma questãozinha, gente? Questão 3. Sobre a epidemiologia da doença de Parkinson, é correto afirmar que: opção A. Inicia-se predominantemente entre 40 e 70 anos, com pico na sexta década de vida. Sexta década de vida seria 60 anos, acometendo mais homens que mulheres na proporção 3:2. Olha de novo aí, 60 anos, 3:2, gênero masculino. Perfeita, gente. Opção correta da questão 3, opção A. Opção B. Predomina após 80 anos. 80? Não, né, gente? Sexta década, 60 anos. Em homens com estilo de vida rural e sedentário. O rural até tem a ver, mas o sedentário não necessariamente, embora se saiba que os exercícios fazem muito bem para prevenir muitas patologias, dentre as quais a doença de Parkinson. C. Prevalece nas regiões asiáticas e ameríndias. O que nós vimos? América do Norte e Europa. Opção C, então, incorreta. Opção D. Acomete a população idosa, tudo bem. Mas recentemente casos infanto-juvenis têm sido frequentes na América Latina. Gente, é verdade que casos infanto-juvenis têm sido relativamente frequentes. Quer dizer, tem aparecido, mas não aqui na América Latina. E a opção E, afeta 10% da população mundial acima de 55 anos. O que nós vimos aqui, ó? 1% da população mundial acima de 60 anos. Por isso, a opção E também está incorreta. É isso aí, pessoal. Obrigada por assistirem a mais um vídeo e não se esqueçam de curtir as aulas, se inscrever no canal e indicar aos amigos.